Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam pacificados na vibração de Jesus Cristo, na vibração da boa espiritualidade, dos bons amigos espirituais. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Dia de Finados, que além de ser um feriado no nosso calendário nacional, né, no calendário do nosso país, representa para o mundo todo, e não só para o Brasil, uma data em que a gente lembra das pessoas que desencarnaram, das pessoas que, enfim, fizeram essa transição entre os mundos e que de alguma forma são lembradas nessa data, são lembradas no Dia de Finados. Para a maioria das pessoas, o Dia de Finados ele costuma ser um dia de muitas saudades, de tentativas de lidar com o luto, de lidar com a falta e com a ausência das pessoas que desencarnaram. Mas, para além de tudo, para nós que somos espíritas, esse dia representa um dia de fortalecimento, um dia de fortalecimento a partir da prece, um dia de fortalecimento daquele espírito que realizou essa transição, que desapegou da matéria, e de fortalecimento para a gente que continuou no plano material e que tem muito a progredir e tem muitas provas a passarem, enfim, tem muitas provas a serem concluídas para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, o Dia de Finados ele representa bastante coisa para gente que é espírita, para gente que segue a doutrina espírita, e a gente vai falar um pouco melhor sobre isso nessa aula de Dia dos Finados. Mas antes disso, antes de começar a explicar um pouco melhor sobre toda essa questão para gente que segue a doutrina espírita, vamos fazer a prece da aula de hoje. Então, vamos apaziguar nossos corações, entender e entrar na vibração dessa espiritualidade que é tão querida, que é tão maravilhosa, que nos dá oportunidades de crescer e de progredir sempre em várias situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, possamos nos energizar com toda essa sintonia, com toda essa vibração positiva que é emanada pelos bons espíritos e por Jesus Cristo, por todos os nossos mentores e amigos espirituais. Então pedimos e agradecemos primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui hoje assistindo e aprendendo um pouco melhor sobre a questão do Dia de Finados. Mas acima de tudo, possamos ter a paciência, possamos ter a humildade de nos pôr sempre na posição de aprendizes sobre todos os assuntos, sobre todos os temas, principalmente aqueles que fazem parte de uma maneira tão intensa na vida de quem segue a doutrina espírita, que é a morte, que é a saudade, que é o luto, que é a transição entre os mundos. Então que essa aula possa servir de muito acalanto, possa servir de muita esperança para todos nós, acima de tudo para fortalecimento da nossa fé, fortalecimento daqueles que estão no mundo espiritual e estudando para voltar e concluir suas progressões na vida, e para nós aqui na Terra, que estamos seguindo, progredindo, apesar de toda a saudade, apesar de toda falta que a gente sente. Então, pedimos proteção, pedimos sempre muito conhecimento, sempre muita vontade de aprender. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, como eu disse antes, existe uma série de culturas, de povos e civilizações no mundo, né, que lidam com a morte de jeitos diferentes. No México, por exemplo, no Dia dos Mortos, normalmente as ruas são enfeitadas e as casas são repletas de fotos de familiares que já desencarnaram. No Egito Antigo, os governadores que morriam tinham seus corpos mumificados para uma eventual volta à vida naquele mesmo corpo. Cada lugar no mundo encara a morte de um jeito mais ou menos igual à maneira que nós, aqui no Brasil, estamos acostumados a encarar. Isso fala muito sobre como o mundo material, sobre como essa essência material influencia a nossa visão sobre a morte. Então, mesmo que sejamos espíritos imperfeitos e saibamos que o medo da morte pode ser real por estarmos extremamente apegados
à vida material, ao mundo material, enquanto espíritas, devemos entender que a morte é como um momento de transição. Um momento que pode ser traumático, sim, mas que no final de tudo é quando o espírito retorna à sua verdadeira morada, que é um mundo espiritual. Por isso, devemos saber sempre que o amor ele cria laços indestrutíveis. O amor, a caridade, todos esses sentimentos bons, eles criam laços indestrutíveis e os espíritos que se amam verdadeiramente voltarão a se encontrar um dia, se assim for a vontade deles, se assim for a vontade da espiritualidade, se assim for a vontade dos nossos bons espíritos. A perda de entes queridos, portanto, não existe. O que ocorre é uma separação momentânea causada pela extinção da vida corporal, levando o espírito mortal a retornar ao mundo espiritual, que é a sua pátria, que é o seu lugar de origem. E aí, só para fazer a título de comparação aqui, é como se fosse um viajante que, após um período desfrutando do seu destino de viagem para o lugar para onde ele foi, sei lá, tirar férias, por exemplo, vai retornar à sua casa, vai retornar ao seu lar. Então, a nossa caminhada, a nossa viagem, a nossa tentativa de descoberta aqui na Terra é como se fosse essa viagem que a gente faz, e aí quando a gente desencarna, a gente volta para nossa casa, a gente volta para o nosso lar. Então, não importa qual lado que aquele espírito vai estar. Se é no plano espiritual, se na vida corporal, a vida vai prosseguir de alguma forma e os espíritos continuam sua jornada de aprendizado rumo à perfeição, rumo ao progresso. Por mais que a saudade doa, e ela dói mesmo, a melhor alternativa é tentar lidar, tentar aceitar essa transição, o passamento do ente querido. O período do luto, ele é natural. Esse tempo para lidar com o luto, ele vai depender de pessoa para pessoa, vai depender de espírito para espírito, mas ele não pode impedir que as pessoas que estão aqui encarnadas continuem com a sua rotina de trabalho, de estudo, de vidas sociais e outras atividades que fazem parte do cotidiano dela. A gente sabe que lidar com a morte é um momento bastante difícil, até pra gente que segue a doutrina espírita por muito tempo e estuda e se esforça para fazer com que isso seja aplicado na nossa rotina, no nosso cotidiano. Pra gente ainda perder algumas pessoas, pra gente a morte ainda é uma incerteza. Então é importante que a gente tenha sempre na mente e exercite cada vez mais que esse momento de morte, esse momento de desencarne é apenas uma transição e que esses sentimentos bons eles construíram, vão sempre construir laços e afetos que vão permanecer para sempre e vão sempre conectar espíritos que estão na mesma sintonia, que espíritos que tiveram experiências em conjunto e espíritos que se amam verdadeiramente. O desencarnado nessa questão em que a morte ela não é tratada da maneira adequada para quem fica, para quem ainda resta encarnado, para o familiar que fica encarnado, em relação ao desencarnado que vai passar por esse processo de desencarne e de se ver mais uma vez e de novo como um espírito, esse desencarnado ele pode captar os sentimentos de tristeza ou de revolta dos que ficaram na Terra, dos que ficaram encarnados. E isso não vai ser positivo para aquele que retornou ao plano espiritual. É muito comum que as pessoas visitem os túmulos e se conectem de maneira muito intensa com algum espírito que já desencarnou no dia de finados, por exemplo. De modo a atrair a atenção desse espírito que não vai conseguir se desapegar de toda essa energia forte de lembrança que faz com que ele queira voltar para a Terra e queira sentir de novo esse mundo material. Então a gente deve sempre compreender que uma vez desencarnado, o espírito vai precisar, na verdade, de prece e de pedidos de evolução e de muito bom e de muito positivo desenvolvimento para aquele espírito que vai passar por vários processos
no desencarne. Então, o espírito vai precisar de prece, ele vai precisar de paz, vai precisar de, principalmente, tranquilidade, para que ele possa passar por esse processo de desencarne da melhor forma, da melhor maneira, e voltar para o plano espiritual, estudar e se preparar para uma nova encarnação. Se existe uma energia trazendo esse espírito para a vida material, puxando ele de volta para esse mundo material, tentando fazer com que ele volte de uma maneira muito intensa para a Terra, esse espírito vai ter prolongado esse processo de desapego da matéria, e isso vai atrasar a evolução desse espírito. Então, nesse viés, é sempre importante que a gente entenda que ter saudade é natural, sentir saudade das pessoas, sentir falta, sentir todos os sentimentos em que a ausência da pessoa desperta na nossa vida é extremamente natural. Esse tempo do luto é natural, mas a gente não pode fazer com que essa saudade, essa revolta da pessoa ter desencarnado faça com que a gente fique mal, e principalmente com que o espírito que desencarnou não consiga se desapegar da matéria, porque a gente ainda está muito preso a essa revolta, a essa tristeza, a essa lembrança que fica muito forte, fica muito latente na gente. Então a gente precisa, apesar de todas as dores, apesar de todos os desafios, tentar lidar da melhor forma com esse sentimento, com os sentimentos que vêm com a morte das pessoas, com esse dia de finados, porque vai fazer bem pra gente, de alguma forma, apesar da saudade, e vai fazer bem também pro espírito que vai precisar passar por esse processo de desencarne. Então, a melhor saída é a aceitação, e com os ensinamentos do espiritismo, o dia de finados, como todos os demais, como todos os outros dias normais, fica muito mais leve, porque a gente compreende que a morte é apenas uma transição, é apenas um processo em que todo mundo vai precisar passar por um dia para evoluir, que é, no fim de tudo, no final de todos os objetivos da nossa encarnação, o maior objetivo enquanto espíritos imortais. Então, em casos de extrema dificuldade em aceitar a perda de uma pessoa, aceitar a perda de entes queridos, é sempre importante a gente buscar apoio, buscar uma rede que vai nos apoiar, buscar sempre muito afeto, buscar também, e buscar também quando e se for necessário, e sempre que for necessário também, apoio especializado, se essa dor, se essa saudade, se essa revolta for extremamente dolorosa. Então, a ajuda profissional vai fazer com que a gente lide de uma forma mais madura com a morte, com a perda de um ente querido. Então, realizar terapia e outros procedimentos que vão ajudar a nos curar e a nos desapegar desses sentimentos de revolta e de tristeza intensa, vai fazer com que a gente lide de uma maneira melhor com esse sentimento de perda e ausência daqueles que se foram, daqueles que desencarnaram, mas que, como eu vou falar um pouco aqui agora, vão nos encontrar algum dia. E aí o dia de finados, segundo o Espiritismo, é uma data para relembrar os que partiram, é uma data para a gente relembrar com muito carinho, com muito amor, todos os sentimentos, todas as lembranças que a gente teve com essas pessoas que se foram, com essas pessoas que partiram, mas não com revolta, não com tristeza, não com uma saudade que vai ser dilacerante para quem está aqui vivo e para quem desencarnou. Essa saudade ela precisa ser necessariamente boa, e de quem sabe que não é um adeus, que aquela partida não significa um adeus, mas significa um até logo, um até breve, e a gente se vê em algum momento nessa aventura que é para sempre, que é infinita, que são as encarnações, e toda a nossa aventura, toda a nossa busca e esse processo por evolução enquanto espíritos imortais. Então a prece é o caminho, a fé é o rumo da esperança, e a evolução é inevitável. Então espero que todos tenham um bom feriado, que a gente tenha sempre em mente que a morte ela é um processo que todos vamos passar, um processo natural, um processo material, um processo principalmente espiritual também, que é muito importante para a gente
a gente se entender enquanto espíritos e principalmente evoluir, que é o nosso objetivo final, nosso objetivo de todos os dias, em todas as encarnações. Então, que possamos acalentar nossos corações e fazer a nossa prece para finalizar a aula de hoje, sobre o dia de finados. Então, Deus, agradeço por todo esse apoio, agradeço por nossas existências, agradeço pela oportunidade de progredir sempre, principalmente pelo meio da morte, que apesar de ser muito difícil, é o meio que a espiritualidade nos dá de evoluir, principalmente, de mostrar que somos espíritos imortais e que estamos sempre em busca de evolução. Então, que possamos compreender a morte como um processo que é natural e que é necessário para que a gente possa evoluir, buscar sempre o caminho do amor e da caridade. Então, que possamos aplicar todos esses conhecimentos no nosso cotidiano, fazer com que o mundo, tanto material quanto espiritual, seja um mundo melhor de se viver, e principalmente de cultivar coisas boas e sentimentos bons. Então, possamos aplicar tudo isso no nosso cotidiano e fazer com que todos os nossos espíritos que estejam ao nosso lado estejam confortáveis. Tenhamos uma ótima semana, que possamos nos ver aí sempre, a cada momento dos nossos dias. Seja em nome de Dr. Herman, em nome de Luiz Sérgio, em nome de toda a espiritualidade que resguarda a Casa do Caminho, todos os trabalhos que nela são realizados. Agradeço pela oportunidade de estarmos aqui. Que seja em nome de Jesus Cristo, dos bons espíritos, dos nossos mentores, acima de tudo, em nome de Deus Pai. Finalizo essa prece para finalizar também a aula do dia de finados de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então é isso. Ficamos por aqui hoje, mas nos encontramos por aí, presencial e virtualmente também. Sempre com muito aprendizado e com muita vontade de aprender. Até mais. Tchau, tchau.